sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mãe de Atleta. E nosso lema é: hoje não posso. Tem jogo do meu filho! Eita. Desculpa, acredito, meninas, Carol, meu celular. Peraí gente. que eu vou atender. Oi, Gabi, tô no podcast, daqui a pouco eu desligo. Ai, Jesus, me ajuda. Já me colocar no modo avião, não é pra ficar com o celular. Desculpa, gente, foi sem querer, caramba. Ajuda. Não vou fazer mais, tá? É bom mesmo. Por favor. Pronto, desligou? Pronto, desliguei. Desligou? Giovana. Então tá bom. Alô. Então vamos pro tema de hoje, né? Qual que é o tema de hoje, É ele Giovana? mesmo. Celular, vilão Ou ou aliado na vida do jovem atleta? O meu acabou de ser o vilão. Verdade. Então vai, vamos começar esse lance. O que vocês acham do celular? Porque pra mim, celular é meio de comunicação, né? Eu uso ele o tempo inteiro pro trabalho, eu uso ele o tempo inteiro pra ver rede social, eu uso ele pra tentar monitorar meus filhos, eu uso ele pra gravar os jogos das crianças, eu uso ele pra tirar fotos e ter várias recordações dele, da nossa vida, das nossas coisas, das nossas brincadeiras, viagens e tudo. Eu falei assim, só que tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. No futebol, ou mesmo falando aí de mães, no geral, sem ser mãe de atleta, mães, o que a gente pode falar sobre o celular? Gente, celular é isso, né? Tudo em excesso, a gente sabe que atrapalha. Hoje em dia a gente tem a vida no celular, né? Você perdeu o celular, você se sente... Nem vive mais, né? Você se sente como se estivesse deslocado. Às vezes acaba a sua bateria, você vê todo mundo ali e você fala, meu Deus, eu tô sem... Meu coração não tá batendo, Eu tô né? sem bateria, né? Total, a gente Não, acaba... você passa em qualquer lugar. Hoje, se chegar numa sala de espera, quem que tá conversando um com o Ninguém. outro? Tá todo mundo Não tem. no celular, não é? Celular, Quantas Hoje- vezes você se pega jantando com alguém e você tá no celular? Isso eu não faço. Você não faz? Também não. Lá em casa também a gente tenta Às não vezes fazer. eu faço. Mas eu faço. Se o Rafael não tá perto. Na verdade, assim, Se o Rafael não tá perto. minto. Se, às vezes a gente, assim, minto. Porque, assim, quando tá só, tipo, eu e uma amiga, por exemplo, eu não fico. Mas se tiver mais um monte de gente na mesa... Aí sim, é fato. é. Aí a gente fica. Eu trabalho muito no celular. Tem hora que ele até fala, você tá falando que tá trabalhando e não sei o quê, mas... Meu filho fala, você fica com essa desculpinha aí de que Você você tá fica- como se trabalhando fosse no uma celular. desculpa. Olha, Não é? eu vou falar, assim, pelo meu, tá? Eu tenho o meu de 25 e tenho o meu de 13. E eu acho que eu não nasci na época do celular, gente. Olha só, eu acho que eu tô meio velha, né? Eles já nasceram, já tinham. Vamos falar, Não, eu não vamos- tinha celular. É. Eu fui ter meu celular, era Vamos daquele pegar de... uma curiosidade. O primeiro celular no Brasil começou a ser comercializado em 1990. Todas aqui já tínhamos alguns bons anos, não? Caraca, não E sabia. ele era conhecido como o famoso tijolão. Não, eu lembro, minha mãe teve um desse. Era um absurdo de caro. Ele era desse. A bateria dele, gente, era isso aqui, assim. Um tijolo. Era um tijolo. Aí você tinha que abrir, procurar um lugar, aquela telinha verde, você tinha que levantar a antena. E o carregador era desse tamanho, assim. O meu, Não, quando eu eu não conheci cheguei o nem David, a ele tinha um desse da Vivo. Desse Eu nem tijolo lembro aí. qual que era. O David tinha um desse. E hoje as crianças já nascem com... Não, gente, é era o que eu ia incrível, falar. como O os meu primeiro pequenininhos. celular eu comprei, eu já trabalhava, então eu já tinha mais, eu já acho que eu tava com 16 para 17 anos. E eu comprei porque eu trabalhava. Não era mais o tijolão, porque era a época que era aqueles mini que eu olho e falo, como que eu usava um negócio desse bem pra digitar as pequenininho, letras, assim? Porque né? a gente só usava o celular para ligar e fazer algumas Isso. coisinhas, né? Não era a nossa câmera, nosso Demorou pra gravador, ter nosso mensagem, documento, né? nosso tudo, né? Tinha Os bip gêmeos têm também, celular? Né? Eles têm, mas devido, assim, às viagens de futebol, às idas à escola, e aí o percurso, eu fico preocupada, né? Infelizmente, hoje, a gente oferece o aparelho de celular para o filho para uma necessidade, só que eles acabam extrapolando e até nós mesmos acabamos errando da forma que a gente deixa o uso excessivo Sim. do Usar, aparelho, né? Porque é Isso. um mal necessário. Porque o aparelho em Se não si não souber é usar. errado. Não. Errado é a forma de uso. De uso, exatamente. Exatamente. Era isso que a gente queria falar nesse nosso tema aí.
do celular, como que a gente consegue ver ele como vilão? Né? A gente sabe que ele é bom para comunicação, foi igual eu falei, a gente, né, para monitorar quando as crianças estão longe, alguma coisa que precisa ser feita com eles quando a gente não tá perto, tá trabalhando, mas onde ele se torna onde ele se torna o nosso vilão aí de... Eu acho que quando você perde a noção do tempo, quando você não está num lugar que você não tem celular, você está deslocado. Ou as crianças, quando é jogos, e aí vem naquilo que às vezes joga online também no celular. E aí agora esse negócio de foto e mensagens, e aí antes de dormir. Então, assim, eu acho que tem que dar uma controlada, né? Ser mãe chata mesmo. E não só com eles, com a gente também. Outro dia eu até comentei, acho que foi com a Gi. Eu comentei com vocês. Mães chatas, filhos brilhantes. Tem que ser, né? Tem que ser chato. Mas eu acho assim, a questão do celular é um problema que a gente está tendo, até se você for procurar neurologistas falando, que é o quê? A criança precisa ter tédio. E é o que os nossos filhos não estão tendo. A gente tinha nosso tempo de tédio, a gente não tinha. A gente tinha que esperar as coisas. Sim. Você gostava de um desenho animado, ele passava aquela hora, você tinha que ficar esperando ele passar. Se você ia jantar com seus pais, era uma chatice, mas a gente tinha que esperar na mesa sem fazer nada. Sim. E eles não têm mais esse tempo de tédio, e esse tempo de tédio é muito necessário para a formação neurológica, tudo isso. E eles não têm mais. Eles não conseguem esperar, tem que ser na hora, conseguem mais esperar, hora. por quê? Eu li uma frase hoje que eu achei muito interessante. A gente nunca teve tanta informação e tão pouco conhecimento. É verdade, Gi. E é uma coisa que está acontecendo. Não tá sabendo usar, né? Tem muita informação e não sabe pôr em uma prática. outra coisa que eu escutei também, que eu acho que faz todo sentido. Todas as gerações, os filhos vinham tendo mais conhecimento que os pais, sempre evoluindo. E nós estamos retrocedendo nisso. É verdade. Por quê? Porque o problema não é o celular. O problema é que a gente não usa o celular para se aprofundar em um assunto. A gente usa o celular, principalmente as crianças. Eu não entendo nada desse negócio de TikTok. Eu vou ser bem sincera. Vai ter que entender, porque a gente tá no TikTok, meu amor. Eu também não sei. A gente tem que abrir uma conta. Eu ainda tenho Facebook. Precisamos pegar eles pra ensinar. Eu tenho uma também. Gente, eu sou da época do Orkut. Eu perdi minhas fotos Perdi minhas fotos, fiquei revoltada. Esses dias eu tentei olhar eu também. amava Não, e o como é que Facebook, chamava? lembra? As comunidades, As comunidades, né? Nossa, tinha várias. Então. Vocês sabem que eu pesquisei quando a gente falou assim, vamos falar sobre o celular, os benefícios, os malefícios, o que a gente faz com as crianças, quando a gente tem que tirar, quando a gente tem que dar. Eu li, e aí eu tentei trazer isso pro mundo do futebol. Vou perder agora que eu não lembro onde eu achei a matéria, mas já teve estudos que separaram dois tipos de crianças que jogam futebol, e atletas, né? Aqueles que têm o celular disponível 1 hora antes do treino ou 1 hora antes do jogo, e os que não têm o celular disponível 1 hora antes do treino e 1 hora antes do jogo. Os que tiveram o celular disponível para utilizar da maneira com que quisesse antes desse treino ou desse jogo, tiveram um total aí de 15% a 20% a mais de erros de passe, erros de jogada, do que aquele grupo que não teve acesso ao celular. Porque o nosso cérebro, ele fica cheio de informação, ele fica com os hormônios da adrenalina bombando, e até você conseguir pegar e se concentrar para fazer o que deve ser feito naquele momento, ele precisa de um tempo. Então, foi muito mais produtivo o treino e o jogo daqueles que não tiveram uso do celular. E aí a gente leva pra vida, né? Sai do futebol e você leva para um trabalho que você vai fazer, você leva para uma palestra que você vai dar, para uma aula que você vai produzir. Que quanto mais tempo a gente tem de bobeira no celular, não para pesquisar o tema do nosso podcast, as coisas que a gente vai fazer, mas assim, a bobeira das redes sociais, a bobeira de tô fazendo nada, então vou usar o celular pra nada, deixa a gente confuso, meio lerdo, meio lesado. E assim, uma você coisa até que a gente quer não entrar num alguma coisa, mas o celular tocou uma notificação ali. Aí você já vai olhar. ver. Eu entrei pra fazer um pix. E assim, mas aí veio não sei o quê. Não esquece. Daqui a pouco eu tô no Instagram. E o esporte que a gente esquece é que, assim, não é só o físico, né? Sim. Não. O mental faz toda a diferença. Então, assim,
se não tá concentrado, se você não tá, não Eu dividiria rende, até você... 70-30, talvez. Exatamente. Porque a parte mental é muito mais importante. E o celular traz isso. E o que eu tava falando do YouTube é que eu tava vendo uma que acho que tem um negócio do YouTube que passa as coisas mais rápidos, é isso? Vídeos mais curtos, alguma coisa assim? Shorts. YouTube não, TikTok, falei Ah, errado. Eles falaram que isso aí é pior ainda, porque assim, é uma coisa que, tipo, a criança não se concentra. Por que tem um... Eu não sei falar inglês, gente, mas tem hoje a palavra do ano passado, a palavra que eles escolheram, tipo, para... De trend. Não é aquele negócio, é aquele de Empoderamento. Então, empodrecimento do cérebro. Mas eu não sei falar isso em inglês, porque eu sou muito ruim em inglês. Embora esse meu sotaque de R, eu não sei falar direito em inglês. E aí, eles estavam falando isso quanto ao uso do celular. Porque, assim, você não... As crianças estão assim, ó, vai passando, e assim, vendo várias coisas aleatórias que só cansam a cabeça nada. Isso delas. que a gente tá falando, isso aí é o hormônio da dopamina. Eles querem, o cérebro quer aquilo, eles não conseguem esperar. Presta atenção, que eles não conseguem ver o vídeo todo. Eles estão vendo ali, eles já passam. Mas sabe o que eles estão fazendo? Eles estão vendo séries, né? Por exemplo, assim, eu brinquei com o Davi esses dias e falei assim, ele falou, você viu, mãe, vamos ver Cobra Kai, né? Saindo bem. Aí eu falei assim, tá, mas a gente vai assistindo na Netflix. E aí acabou que entrou em época de prova e a gente não viu. E aí eu descobri que ele viu Cobra Kai no TikTok. Porque eles pegam os episódios, fazem recortes e fazem a novela. O episódio... Porque quando você assiste o episódio inteiro, tem umas partes que são chatas, você tem que esperar. Assim, sei lá, se são 30 episódios de 1 hora, cada um, 30 horas assistindo, ele fez em 2 horas. Mas é isso que ela fala, que a Adri falou agora, que é o vício na dopamina. Sim. Porque Eles não conseguem mais prazer, esperar. Né? Porque o que acontece? Só que esse vício da dopamina, nunca tem uma hora que eles já não conseguem mais. Porque, assim, a gente não tinha aquele negócio da gente, você assim... não fica mais satisfeito. Você nunca fica satisfeito. Você tá em busca de uma coisa que nunca chega. Você vai buscando, E algo bem perigoso. É. Eu estava lendo, estudando a respeito desse tema, e isso é um vício tão grande quanto a droga ou o álcool. É a mesma coisa. O vício é a mesma coisa. Olha, eu vou confessar muito pra vocês perigoso. que eu tenho esse problema vicioso aí de celular, de olhar bastante Instagram. Eu trabalho bastante com papelaria, com venda. Então, assim, é preciso estar no Instagram para você vender, para você mostrar o produto que chegou. E aí, quando você vê, eu brinco até com as minhas meninas que trabalham comigo. Às vezes eu chego na loja, a gente acha que elas não estão fazendo nada, mas elas estão lá no Instagram e vendo vídeo, mais vídeo. Quando você vê, passou 1, 2, 3 horas, você tá vendo vídeo, você não produziu nenhum. Mas você tá vendo um, que você tá vendo outro, mas, que te Carol, leva a ver outro, mas eu trabalho muito com o celular, mas isso eu já percebo que ataca a minha ansiedade hoje em dia. Olhar o celular no tempo inteiro. A ansiedade, pela questão de você não conseguir deixar o cérebro sem pensar em nada. Você tá sempre tendo que ver alguma coisa, em busca de alguma coisa. É meio loucura, né? É meio loucura. E assim, e as crianças são o nosso reflexo, né, gente? Total. Porque assim, hoje em dia, eu amei a história. Eu não sei vocês, mas eu amei a história de proibição do celular na escola. Ah, maravilhoso. Meu filho virou jogador de truco. É verdade, o meu também. Tá porque ele aprendeu, porque agora eles têm que fazer outra coisa. Mas ele joga ao invés de com ficar no Uno, celular. que não pode levar. Não, na escola minha filha. Mas olha, sabe que, olha, eu tava conversando com a minha manicure, eu achei muito engraçado. Ela falou assim, ontem eu tive que levar uma roupa pro meu neto na escola, porque ele caiu numa poça de lama e teve que trocar de roupa, não sei o que lá. Aí eu falei, olha, que engraçado, né? Antes eles não caíam mais em poça de lama, nem nada disso, porque eles ficavam no celular na hora do intervalo. Sim. Agora ele caiu por quê? Provavelmente ele estava brincando. Talvez ele nem sabia que tinha uma... Hoje eles estão se socializando com os colegas, que antes não tinham. Chegava na hora do intervalo, o que eles ficavam? No celular. Eles têm a mania, né, de estarem todos na mesma mesa, jogando o mesmo jogo virtualmente dentro da mesma sala e pessoalmente sem falar um com o outro. E nem conhece o colega que está do lado. É uma loucura você loucura. Você entrar nesse mundo que eu tô com todo mundo, mas eu tô com ninguém.
E Exatamente. os diálogos deles, né? Até na resposta, sim, N, sim, Isso não, é um, não. Nossa, isso é um isso bloqueio é- tão grande. Eles estão cada vez escrevendo Eu sou menos. meio, cada eu sou vez- meio analfabeta nesse É, negócio eu também aí. sou. fico, eu Eu fico fico perguntando pra louca Clara, nessa... o que é isso, meu? O que é esse aqui? CTZ, Você- com é, certeza. é umas Sim. siglas sabe? novas que eles têm Então, agora. assim, Eu eles- parei no também, no TB. Eu falei, meu, Também. vocês Você, é só- você, né? É, só. No PQP, né, Vivi? A gente brinca, né? Mas a gravidade do quanto isso atrapalha já os adultos, mas vamos combinar, a gente tá meio acostumado com isso, então a gente entra num fluxo de vida que segue. Agora, eles não, né? Eles estão em formação, o cérebro tá formando, Sim. a personalidade, tudo que você consome começa a fazer parte do que você quer ser ou do que você sonha em ser. Então, você pega, assim, o celular o tempo inteiro, você tem problema de concentração, você tem problema de sono, né? Eu tenho um problema gravíssimo de sono e eu preciso mudar e meu marido fala direto comigo. Eu não tenho Ele problema fala de assim, sono, mas aquele negócio de você ter que deixar de usar, de usar a tela 3 horas antes de dormir. Quem faz isso? Esquece. Eu durmo com meu Esquece. celular. Ai, gente, perdão, Jesus. eu durmo com o meu celular embaixo do travesseiro. Ele é meu despertador. Eu vejo ele 10 da noite, eu vejo ele 2 da manhã. Ele eu tá vejo ele às 3 carregando, da Carol, noite. Não, quando ele você não. põe? Não. Porque ele pode carrega- estourar. Ele ultimamente- machuca a orelha também. Tem, É. além disso, assim, então eu vejo ele. Eu percebo a minha insônia porque eu olho, eu acordo falando, nossa, acordei, são 2 horas. Aí eu acordo de novo, são 3h30. Aí eu acordo de Misericórdia. novo, são 4h30. E aí eu fico Seu cérebro num não desliga, negócio e não tem desliga. jeito. E aí você levantou pra ir no banheiro, você tem que olhar o celular. Não tem jeito. Qual É um necessidade, né? negócio Ah, maluco. nesse quesito eu preciso de dormir, tratamento. Pode perguntar pro meu marido. Você Espírita, deita e sou dorme, amiga. Maravilhosamente. É igual CD. Que inveja. Deitou, né? Deita, vira e dorme. Eu apago, pode cair o mundo, eu tô dormindo. Que Essa daí é inveja. Não nova. tem aparelho Não tem. eletrônico nenhum que tira meu sono. Mas aí que nem eu queria fazer isso pra mim, pra eu poder fazer isso pro Luiz Felipe, porque assim, eu não É, que isso é nem um eu, hábito, que eu né? faço, eu não deixo ele dormir com um aparelho no quarto As dele. crianças Eu também não dormem deixo, eu longe do tiro, celular Só que também. ele olha o celular até a hora de dormir. Sim. Ele tá lá. E se deixar que nem assim à tarde, às vezes ele quer dormir, aí Não ele dorme fala, porque tá no não dorme, celular. não, aí eu mando, você vai dormir. Aí ele coloca a música de relaxamento no celular pra. Gente, o pra Davi dormir. faz isso, eu tenho vontade de bater nele. Os meus colocam... Porque fica aquele... É. Ah, não, esse aí não, esse aí é outro nome. Oh, meu Deus, Como que eu falo, chama moleque, isso? desliga esse não, negócio. esse negócio é Ele falou assim, você irritante, mandou né? eu dormir. Eu falei assim, é pra você deitar e dormir. Não Aí tem fica um nome barulho isso aí. Esse eu não conheço. Gabi, você sabe? Esse eu não conheço, não. ASMR. É isso aí, Gabi. ASMR, isso é um Isso não é. inferno. Não é estressante. Eu tô que nem Não, você, sabe assim, ó, Dri, é assim, tem- assim, ó. Assim, ó, Não assim, sei, nem conheço. Fica um barulhinho tipo... assim, você fala assim, ó. Não. Aí tipo isso aqui, ó. Ou então você fica falando assim, ó. É terrível. Não, os meninos Fazendo não. barulho Em casa, ninguém conhece Na boa, isso. parece- Mas na boa, é parece assim, eles coisa de- colocam músicas Não. de dormir ou aquele barulhinho de chuva, sabe? Não, na boa. Não. Isso aí é Parece outra coisa de maluco. Deus me Parece. livre. Não tem- E não tem parece conversa, não é parece coisa coisa de de maluco. Não É da parece. sono, Então, assim, vocês... Não, o né? que eu Dá falo- sono ficar ouvindo isso? Isso me irrita. Mentira, Fica não é nervoso. possível. É, não, não. Isso aí é pra vender. É pra Não. vender esses aplicativos, desses negócios. Isso aí é Não, só pra o vender. meu não é muito de celular, Não é- então não é possível. Não conheço. Então, assim, o que eu faço diferente com eles? Eles dormem longe do celular. Então, assim, a cama é aqui, o celular E tá lá ela, longe. e ela com o E o celular meu embaixo do travesseiro. Porque, né, faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mãe é No mãe, meu né? caso é de mandar mesmo, eu não peço, eu faço o que eu mando. Eu tiro deles também, coloco na sala. Não, mãe, não vou mexer. Eu te conheço, pode me dar, eu pego. Isso. Mas, assim, aí eles dormem, né? E depois, quando acorda e começa. O Davi tem uma mania horrorosa que o Elton fica possuído com ele. Ele acorda, a primeira Com coisa o que ele celular. faz é pegar o celular, tirar do carregador, pôr no bolso. E aí, às vezes, você tá falando assim, Davi, vai pegar água pra mim? Ele vai com o celular na mão. E ele não tava com o celular na mão, o celular tava na mesa, mas ele vai com o celular na mão. Ele tá lá. Sempre com a necessidade de ter ele do lado, Como né? se fosse uma parte do corpo já, né? Isso. Então, assim, atrapalha a concentração, Total. atrapalha os treinos, porque você vai pro treino, se você acabou de ver o celular, você tá pensando Total, em é. qualquer coisa menos em treinar. Atrapalha a comunicação entre eles e entre a gente, né? Sim. É. E aí tem um ponto gravíssimo, que eu acho que é o pior deles. Quanto mais eles consomem de informação da área do futebol, do que eles mesmos postam, ou do que o amigo posta,
maior é o parâmetro de comparação que eles têm e ninguém é igual a ninguém. É verdade. Isso aí Né? Cada um tem sua qualidade, sua E característica. não é só isso, né, gente? Vamos lembrar que rede social É uma é bosta. palco. Não, é palco, É não palco. é A gente só posta o que a bastidor. gente Posta, quer né? que Posta seja o que postado, não. né? E aí, e eles sabem disso, eles são crianças, eles não sabem. Não. A gente, como adulto, você sabe, né? Tipo, aquele casal que só posta coisa. Você sabe que aquele casal nunca Não briga. é Não, aquilo, não é aquilo, verdade. né? É. Então, assim. Não, todo e mundo é feliz, todo mundo é feliz, milionário, todo mundo tá exatamente. viajando. Ninguém É um conto de fada, Ninguém só quer que não. mostrar os perrengues, né? Sim. E Ninguém outra perde coisa gol, também quanto às ninguém toma informações, gol. as informações hoje. Qualquer um vai lá e fala que é especialista e pode falar. Eu sou meio ingênua nisso, Amor, viu? não é especialista o nome, meu nome é coach. É, Desculpa. e aí todo moda, mundo tudo é coach. coach. Aí pode falar o que quiser, entendeu? E as Licença crianças poética pra acham- falar merda. Não, eu vejo isso quando o Luiz começa, tipo, às vezes, esses negócios de notícia, ele vem com uma notícia muito nada a ver, assim, sabe? Às E vezes discute esporte, com essas você, coisas. né? Eu falo, pelo amor de Deus, filho, onde você viu isso? Ah, não sei o que lá. Eu falei, é besteira. Não, mãe, mas tá Sim. no Instagram de fulano. Sabe? Mas é besteira, filho, pelo amor de Deus. As coisas que a gente... Não é todo mundo, não é porque tá no Instagram e tem milhões de seguidores que a pessoa sabe o que tá falando. Eu falei, o que mais tem é gente tonta falando, gente. Eu falei, não é? Eu falei, o que mais É o famoso tem fake gente... news, né? Sim. Não, e tem o que mais tem, muitas. gente, a gente tonta falando. E gente Como tonta enriquecer Não, em e o- 3 e o- dias. E o que Pelo dá amor de views? Deus. O que Como- dá views é isso, né? Esses essas assuntos tonteiras, estranhos, essas é. coisas Eu falo bobas. assim, você vê a pessoa assim, ai, ganhava milhões fazendo alguma coisa. Aí ela resolveu virar coach para ensinar as outras pessoas. Falei, gente, quem Clique que ganha aqui milhões? que eu vou te ensinar. Vai parar de ganhar milhões para ensinar as outras pessoas a ganharem. Não, é muito contraditório, É muito né? contraditório, Eles, né? eles não têm essa É percepção, muito complexo. né? Se você pega, por exemplo, assim, o Davi, ele consome... O Davi, ele é meio diferente nesse sentido, assim, ele consome umas coisas no Instagram, que é o que ele usa bastante, e no TikTok, que às vezes me surpreende. Então, nem tudo é tudo tão ruim, assim. O Davi gosta de uma área financeira também, de um negócio, tipo, de investimento, Ele segue umas pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Legal. Ele fala assim, mãe, ó, se você investir nisso aqui, para de gastar com isso, faz isso aqui. Só que, da maneira com que ele consome, o cara fala como se isso fosse, ó, Facinho, né? né? Você guardou R$100 em dezembro, Não, você o tem Pedro- 1.000. Carol, deixa eu falar né? uma coisa que eu vi sobre, acho que é umas crianças que falam sobre Eu sei, investimento. ele já Aí viu. sabe o que ele veio falar pra mim, que eu achei um absurdo? Tem- Qual era a pauta? Se você namoraria uma menina que não tem iPhone, que seria, se fosse outro Aparelho, né? aparelho. É? Eu juro Amiga, por nós Deus que era estaríamos- essa. Aí ele falou isso, eu falei, e o que você acha, Luiz Felipe? Ah, né, mãe, não tem nada a ver, né? Mesmo porque ele ganhou que ele teve que ficar 1 ano... Pedindo. Não, ele ficou guardando. Ah, Porque, guardando. assim, eu falei assim, não, eu não vou te dar um presente iPhone, desse valor. Se você quiser, aí ficou, tipo, era aniversário, era Juntava Natal, ele dinheiro. Tudo era pedia em vaquinha, dinheiro, e é. ele foi juntando dinheiro, a gente pôs mais um pouquinho, e aí ele comprou. Porque ele queria muito. Mas, assim, você basear uma pessoa pelo... A marca do celular. Marca É. do celular, gente. Complexo. Eles têm inclusive tem podcasts de crianças de 12, 13 anos falando sobre investimento, falando o que tem. Ah, eu não fico no celular fazendo nada, Mas eu fico criança aqui. chata, E né? isso, não, pior Ai, não é. gente, O pior, pecado. o pior, Ah, mas desculpa, Mas é a verdade, o pior né? não é ser chato, o pior é que assim, induz uma criança que não tá na Isso, vibe, é. nunca falou, nunca fez sobre, porque ele com 12 anos já tem isso, já tem aquilo, gente, Aí outro vai se sentir frustrado que, caraca, com Acorda, 12 né? eu tenho isso. gente, eu já tive algumas experiências com gente de mídia, né? De quem realmente tem dinheiro. Amor, deixa eu te explicar. Aquele cara que tá lá no seu Instagram, no seu Facebook com uma Ferrari, é alugado bem, né? Tá lá. Aquele Quem vai casão, provar? triplex, que não sei o Porque quê. dá visualização. É do alugado, Airbnb, amor. né? Ele, Nem ele, alugado ele, por alu- ano. ele alugou pra Alugou só filmar, pra depois filmar, ele voltou pra 2 vida da dias. realidade É. dele. E outra, Sim Carol, mesmo. se realmente essa pessoa tem esse patrimônio, esse status que ele tem, dele mesmo, por mérito dele, não foi de repente. Claro que não. Teve uma história, teve Sim. uma luta lá atrás para ele Mas chegar são Tudo que você ali. tem poucos que necessidade são de mostrar poucos. muito. São você quer poucos os afirmar. que são sérios que vêm Sim. construindo um patrimônio com aqueles que acordaram hoje e
né? E se pra gente é difícil separar isso, imagina pra eles. Sim, é né? complicadíssimo. Porque Aí, que nem eles acreditam em qualquer notícia porque a pessoa tem 1 milhão. Como que assim, tanta gente segue e a pessoa fala mentira? Pra eles não entra na cabeça. Pra mim também não entrava, viu? Entrou mas agora, uma porque mentira como que dita pode? muitas vezes vira verdade Ô, também. ô, né? Carol, você falou aí do Davi, né? Que gosta de Sim. seguir investimentos. O Pedro vive assistindo também Instagram e também são coisas legais. Aí o dele foi abastecer, o dele falou assim: põe 15 litros de gasolina. Aí eu saí com o carro, ele, Adriana, coloca 15 litros. Eu falei, mas por que 15 litros? Não, porque o Pedro falou que você estava assistindo no Instagram, que é para colocar 15 litros. Porque quando você pede para colocar Em dinheiro. em dinheiro ou encher o tanque, eles colocam o tanto que eles querem. Eles fazem uma coisa lá na bomba lá e diz que encheu e é mentira. E aí, realmente funcionou. A gente coloca 15, 25 ou 40. Eu chego na bomba e falo, moço, põe 40 litros. Mas comprado o tanque, eu falei, não, quero 40 litros ou 25. Quanto dá 40 litros? No meu carro dá R$250. Eu não sou a pessoa que coloca 40 litros. O meu carro, ele coitado. vive no cheiro, então eu coloco de 50, de 100. Ela só quer, ela quer Ela saber enche que ela, o tanque, ela né, quer meu saber amor? quanto que ela vai colocar em dinheiro. Então ela quer. Eu vou, não, 5 litros. 5 por litros favor. de um galão. Então, assim, a gente vê que eles consomem, né, muita coisa. Tem coisa interessante, né? Tem. Isso é assim, não é total só vilão, né? Mas, Se por eles sabendo exemplo, usar. Mas, por exemplo, o Dudu nunca viu um vídeo de um outro menino e falou assim, nossa, olha como esse menino é craque, Não, dribla bem e é. eu não sei fazer. Não, o Dudu, de se comparar, não, porque o Dudu acha que ele sabe fazer quase tudo. Eu Mas, amo, Dudu, te amo, você é perfeito. mas o que ele vê quando ele tá no celular é esses vídeos desses TikToks, youtubers, sei lá, que é de chutando no gol, de desafio, do Fred, Sim. Desimpedido. Então, o que o Dudu consome é tudo relacionado a A futebol. futebol. Eu acho que a parte de se comparar é ruim e a parte do consumo também, né, gente? Sim. Porque aí eles Total. veem a chuteira, não sei das quantas, aí que é aquela chuteira que tá lá. E aí isso, aquela chuteira que tá lá isso. custa 2 contos. Aí você vai ter que colocar na Esquece, cabeça amor, dele ela, que... ela dura 30 dias, 40 no máximo. Então, o Daniel tem um problema. Às vezes ele tá frustrado e ele fica pesquisando chuteira. Dani, te amo, mas a mamãe falou, tá bom? E aí ele acha que aquela frustração que ele teve no treino, no jogo, Precisa ser a recompensada. chuteira vai suprir. E não vai. O Deide Não. fala assim, o seu talento é maior do que o que você pensa, tá dentro de você. Nenhuma chuteira, pode ser chuteira de 1 milhão, pode ser chuteira do Neymar. Não vai resolver, porque tá dentro de você, não na chuteira. Põe-se na sua cabeça, acorda. Aí, tipo assim, ele dá uma estagnada, aí ele se controla, ele para. É perigoso difícil. mesmo essa questão. O Davi não é de consumir desse nível de pedir as coisas de materiais. Mas é um fato, né? Eu tô jogando, eu quero... Mãe, compra um negócio do jogo aí pra mim. Não sei o que, umas moedas, E é tudo na base do comprar, né? Tudo que você vai consumir, você não, tudo que compra. tá lá é porque achei- alguém vai tá receber comprando. alguma coisa. Alguma ganhando mãe em tá cima, pagando. né? então, assim, tudo gira em torno do comércio, da Sim. divulgação, do que ou é alguém vendendo e eu tô comprando, alguém vendendo e eu não tô comprando, porque eles todos São eles- rifas, são tantas coisas, gente, Ó, hoje estão passando do ponto. Eu já assisti, eu indico para quem não assistiu ainda na Netflix, tem um documentário que chama O Dilema das Redes Sociais. Eu não sei se vocês já viram. Não vi. Não. E aí ainda tá não. falando, assim, pessoas que trabalharam no Google, que trabalharam, sabe? Elas dão depoimentos, né? E uma das coisas que é muito interessante que eles falam, que é assim, as únicas... você sempre tem cliente, né? O único produto que tem usuário é rede social e traficante. Olha só. Então, assim, verdade. porque tem uma verdade O nisso. negócio é tenso. E aí, você escutando falar que as pessoas que criaram aquilo não deixam os filhos dela assistirem. É o nível, Não olha deixam. o nível que tá. Ô, Gi, pegando esse gancho, eu não lembro onde que eu vi, mas eu prometo que vou pesquisar e eu vou trazer para vocês. O cara que criou o TikTok, ele proibiu a filha de assistir ou de ter o TikTok. Mano, se isso é ruim, pra que inventou inventado? O filho não serve, mas pros Não nossos serve. filhos E assim, serve. e o que acaba acontecendo, que nem assim, os nossos meninos, gostam muito de futebol. Acaba que a rede social, você entra no Instagram deles, só vai falar Só daquilo. fala disso. Então, assim... O meu só tem cachorro. Fica...
limitado. O Na meu- minha rede social só tem cachorro. Eu passo, é um cachorro, é um shih tzu, Eu acho que a só minha rede cachorro. social acha que eu devo ser meio Doida, bipolar, sei lá, porque acho que ela não consegue nem, porque não tem um negócio que eles Definir, assim, definem, não dá pra porque eu definir. adoro assistir coisa de O nicho filosofia, da mas gente. eu amo meme idiota. Então eles falam assim, meu Deus, essa Verdade, pessoa você é a pessoa que mais manda memes no meu não Instagram. é? Então, só que eu adoro assistir podcast de psiquiatria, de não sei o que lá, de filosofia, nananana. Aí acho que o Instagram deve falar, meu Deus, essa pessoa ela tem realmente ela tem um problema mental, ela deve ser A meio identidade bipolar. dela ainda tá É, definida. Mas quando você, tanto que assim, né, gente, você falou cirurgia plástica, você pega no seu Não, celular. eles Ah, e a minha é essa, 20 cirurgia plástica, mil cirurgia é academia e Olha que Jejum, dietas, comidas olha saudáveis. só. Ai, que Nutricionista, linda, sigo amiga. bastante. Você Legal. segue? Sigo. O meu é muito Eu amo podcast ser um de exemplo. Salvo um futebol. monte de receitas saudáveis, não faço nenhuma. É, exatamente assim. Primeiro Tá passo vendo? foi Tem que fazer dado. que nem eu, nem salva. Não usa, não faz. Eu salvo, faço, mas não são saudáveis. É. Mas o uso da tecnologia, do celular na vida das crianças pode afetar, né, o desequilíbrio mental, emocional e físico e social. Acho E que não até- só delas, nossos também. É, né? Eu acho no que até geral. esse negócio de. Que você vê muito hoje falar de TDAH, não sei o que lá. Isso Eu acho que antigamente é não tudo- existia. Isso é muito, eu acho que do Relacionado Sim, ao futebol. relacionado ao celular. futebol. Vocês Porque assim, que acham nem- que é? Eu acho que Eu tem acho. muito a ver com Até isso. porque as crianças, os bebezinhos, Porque, assim, se 3, você- 4 anos, eles já estão ali consumindo esse. Que você falou que o Porque a nome pessoa que é não sabe rápido. esperar. Você não sabe esperar, como você vai bem na escola, Carol? Tem hora Se que o você Miguel não tá sabe- bravo com o Se celular. você não ele- consegue parar quieto pra escutar, É. entendeu? Ó, eu tenho uma colega Se que ela tem um você- bebê de 1 aninho, e quando eu vou lá, eles têm televisão, eu nunca vi TV ligada, e a criança nunca não pega na tela. Eu falo assim, Não ele tem não pega tela, tela, né? não Mas aí tela. tem atividade. Aí a criança quer brincar, aí você tem não que correr tem te- atrás. Aí, É, aí aí dá dá trabalho. e trabalho, aí tem que Não, ter é um que trabalho, mãe que não né? sei, né? Não. Essas aí super que eu mesmo, quando o Miguel Olha, tá lá em casa eu falo tchá-tchá-tchá. assim, eu... Filho, Toma o você não celular. quer o celular? Você não Vai no quer? restaurante, você quer Não te comer. julgo, Vivi. Não, É todo mundo complicadíssimo faz isso. ser mulher e ter Eu apenas tento 24 ter horas no pique pra dia. acompanhar, mas o Sim. celular é um Olha, eu tenho aliado lutado para nesses colocar em momentos. prática um plano lá em casa. Eu e meu esposo. Não tem sido fácil. Eu caio, é tipo, sabe, pessoa que tem recuperação de droga, sabe? Uhum. Sei. Eu levanto, vai ser assim, mas eu não aguento, eu caio. Aí eu tento de novo. Eu falo o quê? 2 horas de tela por dia. Aí meu filho mais velho fala assim, mãe, você é louca, 2 horas é muito pouco. Eu falei, problema deles, escolhe. De manhã, de tarde ou à noite. Você usa algum aplicativo pra bloquear? Não, eu Porque eu preciso desse tenho. aplicativo, me passa. Ah, Eu também tenho e eu preciso. uso. Me Eu já passa. fui mais heavy nisso, porque eu sou muito chata, gente. É foda conviver comigo, não é fácil, não. Eu sou bem chata. E o Davi é uma criança realmente que é diferente da Clara. Ela não é uma menina que se vicia rapidamente. Então, hoje ela tá curtindo desenhar, amanhã ela vai estar no celular, depois ela tá no computador. Então, ela anda bem, ela circula bem em vários ambientes. O Davi é aquele menino que, enquanto ele não conseguir fazer um negócio, ele vai fazer. Ele não Então, assim, desiste. saiu um Fortnite novo, sei lá, uma sessão nova, não sei se nem se chama assim, do Fortnite que lançou essa semana. E aí você tem que cumprir umas tarefas para você chegar no final. Enquanto a gente não cumpre todas as tarefas, Ele não para. eu não sossego. Então, isso acontece no celular, acontece no videogame. Então, eu bloqueio. Eu tenho lá, eu uso Passa pra mim que eu o quero. Family Link junto com o do iPhone, que também bloqueia a família inteira. E Tem aí vários, né? ele tem eu coloco lá o limite de 2 horas. Às vezes, fez cagada, fia. Foi mal em prova. Eu deixo os Eu- meninos uma não, assim, semana sem eu blo- telefone. Quando Eu bloqueio. acontece Não, isso em casa também. eu bloqueio geral. Eu bloqueio o celular dele, que ele tem que falar comigo por ligação normal. Porque o WhatsApp não funciona. Ele fica, eu não consigo falar com meus amigos. Não consegue. Eu não consegue. E outra não- coisa, não gente, consegue. eu não sei vocês, mas assim, de vez em quando, pegar o celular e olhar o que tá no WhatsApp, o que tá. Porque, gente, Você não tem medo? eu entro e olho. Eu também olho, mas você não tem medo do que você vai achar? É. Do Eu que você tenho vai medo, pegar? mas assim, é um mundo que eles estão entrando e a gente não pode falar assim, não, tem que respeitar a privacidade. Se Gente, eu te são contar, crianças, a gente, gente se eu te tem que contar, eu saber. descobri, eu sou tão doida. eu descobri que o WhatsApp tem conversa trancada através do Dudu.
Jura? Porque ele... Ah, eu nem sabia disso. Eu sabia. Eu não sei. Não sabia. Eu vi já de atualização. Ele ficou de recuperação isso ano passado, tinha ficado de recuperação, ele tinha faltado. E aí avisaram as crianças que estavam lá, aí começaram a mandar mensagem pra ele no Instagram, só que aí o Instagram aparece pra mim. Dudu, olha o seu celular, Dudu, olha o seu celular. Eu falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né? Aí eu fui pegar o celular dele pra puxar no WhatsApp, que mensagem que era. Daqui a pouco eu não sei onde eu vi. Mensagens trancadas, conversas trancadas. E aí você não Aí consegue tava lá. acionar? Você não consegue Não, aí mexer. era o Precisa do quê? quê? Pra ter O senha, dedinho essas dele. coisas? É O digital, dedo dele? É digital. A Ligeiro digital esse da Dudu, bênção. hein? Gente, eu fiquei muito Não brava. sabia que Aí tinha era isso. isso, elas queriam avisar que ele tava de recuperação, e aí o pessoal ia entrar de férias, e ele ia ter que ir mais 1, 2 semanas. Mas é isso, tem que estar sempre, e passa muito batido, né? O que Ó, eles pra estão você ter vendo, o noção, que eles então, estão pra você Os ter assistindo. noção. meninos, os como eu meus, sou eles conversam chata. muito pelo Instagram, né? Pelo mensagem. Você vê, com É, o Menegon, ele fala muito. Então, assim, tudo que eles falam, aparece. pra mim e pro Deide, porque tá logado. Não, Então, a o gente já Instagram é conhece. mais o fácil. meu já não tá mais assim. Então, tá logado. o que acontece? Eu tenho o Instagram deles no meu celular. Nós também temos. Mas agora eles estão numa vibe de fazer um tal de FC, sei lá, acho que é CF que chama. Que é só pra conversar com os amigos e tal. E aí, esse eu já não tenho a senha. E aí, eu dou um voto de confiança e olho do celular deles quando acho É. necessário. Que aí, a gente precisa... Pra você ter noção, como eu sou chata, tem um tempo atrás, eu vou contar, vocês vão dar risada. Eu tenho muita preocupação porque eu tenho um menino e uma menina, né? Então, eu tenho que fazer a Clara entender que ela tem um irmão e que é legal ter um irmão menino, né? Porque as meninas amigas delas que não têm, tipo, a menina é muito chata, a menina não sei o quê. É legal ter um irmão moleque, assim. E eu tenho o Davi, que é um menino que precisa aprender a tratar uma menina, porque ele tem, todo homem e todo menino precisa, mas ele tem uma irmã, então você não quer fazer com alguém que você não quer que façam com sua irmã. Então, eu tenho essa preocupação que vai além disso, né? Olhar o que ele tá falando, com quem ele tá falando, como que ele salva as pessoas, como que ele chama, quem são essas pessoas, Então, tudo isso a gente precisa se preocupar. Eles vão crescendo, a gente vai cada vez mais ter menos acesso, mas eles saberem que a gente olha, também deixa eles assim, eu acho que eu não vou aprontar, porque minha mãe vai olhar, e vai ver. esse negócio do meio Instagram, complicado. que eu vejo lá, é aquele também PV, que deve ser privado. Que eles fazem, que o Luiz também queria fazer um desse. Por quê? Porque o Instagram dele a gente tem, e a gente posta Bati, muita coisa sem de futebol, né? E assim, agora que ele tá adolescente, ele não gosta. Porque eu coloco uma coisa, ele fala, mãe, Tira que frase é isso. essa? Mãe, Não que faz música é sentido essa? essa Mãe, não sei música, o que lá. Então, ele quer ter um que ele possa colocar as coisas. da E a linguagem gente, dele, né? mas é isso, a gente faz, tá 1 ano e meio nessa briga que a gente não deixou ainda, não. Eu E ele tá sem. Eu deixei Ele ele fala, porque mas eu eu tenho a Clara vejo. com 14 que tem, aí ele tem 12, aí ele fica assim, mas a Clara tem. Aí eu falei, não, então faz, Mas eu vejo, porque assim, Mas ele eu tenho posta que nem as amigas. menos que ela. Eu vejo bastante amigas deles, assim, que aí que nem eu tenho elas no meu Instagram, e aí você consegue ver as fotos, tudo. Aí depois você vai no dele, tem o mesmo nome, só que é Só PV, que aí você não vê nada, outra porque pessoa. é só pra eles conversarem Gente, entre eles. Mas eu acho que eles não têm maturidade pra isso, entendeu? Você pode ver em medo também. grupo, gente, quanto dá. Eu não sei, grupo de escola, por exemplo, vira e mexe não dá rolo, briga lá, porque aí Grupo de WhatsApp? porque uma mãe pega o celular e vai ler o que tá no grupo, e aí um tá xingando o outro, e é aquele rolo, né? E aí, tipo, eu sei que o meu não tá falando nada, mas você vê quantas mães que juram de pé junto que, não, meu filho não faz isso, é a hora que vai ver. Isso é verdade. Porque, Na assim, nossa uma frente, coisa né? é o nosso filho sozinho, gente. Outra coisa é o nosso filho em bando. A gente, quando era adolescente, não era assim? A hora que você tá no meio de todo mundo, você vai se todo mundo falar que é legal, é difícil aqueles que têm a personalidade de falar, não, todo mundo quer, mas eu não quero, porque isso não é legal. A maioria... Vai na onda. Vai na surfa ali onda, né? a onda do que é do momento. isso Então, mesmo, assim, preocupante. questão de bullying no celular, a gente tem que tomar muito Tem. cuidado, tanto de não receber, quanto também deles não fazer. Deles se fazer preocuparem, também. né? Eu acho que Eu o valor- acho que hoje em dia, respeito. você entrar no celular e olhar, é igual você entrar no quarto da criança. Você É tem que isso entrar no mesmo. quarto para E ver ver o que tá o que fazendo. tá fazendo. Não Porque tem já como. Teve matérias no Fantástico de coisas terríveis, né, gente? Falando Exatamente. relacionado a celular. Gente, a coisas eu acho que eu já Bom, deixei e- até o meu meio Então assistam, meio traumatizado. assistam o que eu acabei de assistir essa semana, que é a nova série da Netflix, que chama Adolescentes. Ah, Eu vou não pegar. assisti eu- essa eu- ainda. Eu Vou pegar. acabei de ver, e série? eu vi porque tem... Ai, cara, eu esqueci o nome dele agora.
um psiquiatra, psicólogo que falou sobre isso, que eu sigo bastante, Léo Freiman, Eu não sei, mas eu vi bastante... E aí ele fala também. sobre essa questão da série, porque muita gente começou a perguntar pra ele, nossa, fala sobre a série, porque a mãe, o pai, o adolescente, não sei o quê. Então aí eles falam sobre os significados de emoji, que pra mim, né, coração tem significado de coração, né? Um cachorro tem significado de cachorro. Sim. É o... O dar risada com Não, diz que é tudo ao é contrário. chorar de Sim, rir, né? Pra eles tem... Todo um significado diferente. Cada um, né? Você tá achando que a pessoa tá te mandando um coração e te chamando de legal, ele tava, você é um besta, entendeu? E aí, então, eles entram num universo que alguém inventa, paralela, porque alguém inventou, né? Essa Sim. patifaria. E aí, você vai construindo a sua personalidade e tem gente que tem problemas de personalidade, que vem desde pequeno, tem gente que, é o que você falou, meu filho na minha frente é de um jeito, por trás de mim é de outro jeito. Tem coisas que você, por exemplo, eu vejo que o Davi mesmo faz e os meninos fazem. No futebol, entre eles, agem de uma maneira, com a gente de outra, quando estão com meninas é de outra maneira. Então, assim, a gente tem que tomar Às vezes até com os meninos do futebol, os meninos da escola são Já são diferentes. diferentes. O Davi, Linguagem o Davi é diferente, duas crianças comportamentos. completamente diferentes. Quando ele tá na escola, com os amigos da escola, e quando ele tá com os amigos do futebol, né? E quando tem os amigos da Clara junto, porque ele convive muito com os mais velhos que ele, por conta da Clara. Então, assim, tudo que eles consomem o tempo inteiro. Então, às vezes, eles se acham no direito de falar um negócio que um moleque de 16 anos falou porque viu, mas ele tem 12. Ah, mas eu não É um universo que posso, ele né? sabe, não mas tem. porque ele ouviu falar, ele quer ter Tudo é propriedade. muito fácil para eles consumirem, para eles verem, né? E o cérebro não acompanha Eu acho que hoje o em dia... crescimento da mesma maneira. E sair desse ladeira abaixo, porque... o mundo mudou. O mundo não mudou, gente. As pessoas que mudaram os seus princípios. Porque, assim, se hoje tem muitas crianças conturbadas, crianças com depressão, crianças obesas e crianças tirando a própria vida. Por falta de uma rede de apoio, por falta de uma orientação, diálogo de ser um ouvidos, diálogo né? e uma fiscalização. Fiscalizar não é ser detetive ou uma polícia que o filho vai ter medo do pai. Não é isso. O pai tem que ter... com o filho, uma confiança, um diálogo. Olha, filho, se acontecer... Lá em casa é assim. Não importa o que aconteça. Você vai vir me falar. Meu pai vai me bater, vai me arregaçar. Mas você vai chegar até mim e vai me contar. Porque se ele você não me contar, contar, meu Se eu amor... souber como que eu por vou te outra ajudar? pessoa, Eu sou uma mãe muito raiz, mano, e sou zero Nutella. Eu tenho umas amigas meio Nutella, assim, eu falo assim, eu brinco bastante com minhas outras, eu falo assim, Renata do céu, eu devo ter 200 anos, porque eu não permito um monte de coisa, e tem um monte de coisa que nem pode ficar falando no podcast, porque você vai ser Olha o conselho tutelar. Vai muito contra a maré, assim, conselho né? tutelar. Vai muito contra a maré. Eu acho que a questão do bullying hoje, ela é muito complicada, e a gente deixa as coisas muito complexas hoje, assim, É um né? tema bem forte, né? A gente ensina de uma maneira diferente. Mas eu fui ensinada assim, não sei o quê. E aí a gente vai reproduzindo... A gente tem que reproduzir mais os acertos do que os erros, né? Na minha época não tinha esse negócio de da bullying. nossa Bullying na minha geração. época era de pôr café, né? Era isso o bullying. verdade. Porque E não existia. Aí a gente tem que tentar filtrar o que é bom, e o que é ruim a gente tem que realmente ser tentar tirar de descartável. lado. Mas eu não tenho boi com essa história assim, eu tenho que ser amiga do Davi. Não, mano, ele tem que me respeitar, e se ele não respeitar, acabou. mano, a régua dele vai ser lá embaixo e não... mas a mãe do meu amigo, ela é mais legal. Sempre a Foda-se, amiga é mais seu legal. amigo. E o seu amigo? Então, mas aí Eu que tô nem aí pra aí chega você ter a saúde emocional, de falar assim, ter o emocional de falar assim, viu, é uma criança que tá falando, então não é porque eu sou, né? Sim. Porque Não, senão você, jamais. fica deprimida, né? Não, Mas jamais. eu vi esse negócio, assim, de perigo na rede social. Teve uma época, esse negócio de pedófilo. E aí tem muito, né? Aí eu coloquei um medo no Luiz Felipe, porque qualquer pessoa que falasse com ele no Instagram, ele não conhecia, Tava ele com achava medo. que era pedófilo. Mãe, eu acho que tem um pedófilo falando pra mim. Tadinho. Mas tem que ser, gente. Não, Você é não vê melhor esses eles terem esses medo. loucos na Verdade, vida. do que serem Porque eu fiquei curiosos. falando, eu falei assim, às vezes é uma foto de uma menina. Às vezes nem sabe é se a é uma foto de menina. às vezes Porque é ninguém a sabe foto quem tá de um atrás da amigo, mas tela, você né? não sabe. Porque, gente, É real isso. aí você vê essas loucuras, né? É muito Acontece doido, muito. acontece muito E aí, isso. Gi, quando eu falo assim, nossa, mas um menino tão novo
jogava futebol, fazia tal. De repente, o menino... Do nada, de repente... Não é de repente, gente. Os pais estavam onde que não vê essa criança perdida nas redes sociais? Foi lá que ela se perdeu, não foi de ontem e hoje cometeu isso. Isso, ó, já vem se arrastando ao longo muito tempo. dentro dos Mas isso é tão quartos, né? complexo, né? Porque quando a gente fala assim, onde os pais estavam, eu tomo um cuidado quando eu falo assim, porque tem coisas que a gente passa despercebido. Não, porque, eu concordo porque a com você. criança também não demonstra. Ninguém mostra o seu lado escuro. Sendo Não, do adulto ou escuro não sendo mostra. criança. Não, mas assim, eu acho que existem sinais. Eu entendo, né? Carol. Mas Você são tem sinais- que você tentar, precisa- mas muitas vezes são imperceptíveis, Você né? tem que, É você tem que perigoso estar esse muito. lado, Eu acho que a gente tem que acompanhar muito de perto tudo o tempo Aham. inteiro, porque às vezes são sinais sutis. Eu É, parei de coisa- comer isso que eu sempre gostei. E eu tô aí, ficando às no vezes quarto isso um tem, tempo sim. a mais, Mas Então- cada caso é um caso. Esse caso seu já é um caso mais aberto. Eu falo caso, eu me refiro a um caso fechado. Como? A criança não se socializa mais com a família. A criança não... Ou o adolescente. Ah, sim. Não sai mais Aí, muito com a aí, ele, família. aí ele tá Aí escancarando já que tá, tem um é. problema, Não, né? o que eu falei é isso, exatamente isso. E aí os pais acham que tá tudo bem. Não, o meu filho está no videogame, no celular. Ah, tá só brincando, tá só falando com os amigos dele. Ou o pai tá tão impaciente, não Ou- quer um diálogo, os não quer que afazeres pra são ele, mais deixa importantes. ele lá. Isso. Aí, eu cheguei aí nessa cansado. hora a gente tem que agradecer e achar que realmente somos privilegiados, porque o esporte, ele salva Sim, muita muito, gente, Muito, né? muito, muito. Ele salva muita gente, Independente ele salva, do esporte, ele futebol, salva Quem puder qualquer colocar o esporte. filho no ele esporte, salva o coloca. psicológico, ele Total. salva É porque, assim, Não, o... ele o que que- ensina, é. eles aprendem. Não, eu falo eles assim, são até crianças a melhores. questão deles terem uma personalidade mais forte, questão de bullying, porque assim, eles ali no meio de futebol, É eles bullying têm comendo o dia inteiro. É. Por isso que eu falo, é complicado a gente, um tema que a gente traz, que a gente vai falar sobre bullying, porque assim, É contraditório na pra escola gente. do do Davi, isso é tratado de uma maneira... Mas ele já sabe, ele não sabe? Porque o Luiz sabe, assim, absurdamente isso aqui eu na posso linha. falar pros meus amigos de futebol, É. mas eu jamais vou poder falar Mas para um na amigo da escola. escola, Exato. porque senão, meu Deus do Exato. mundo, É, Então, pra assim, eles é um por isso que absurdo, eles né? vão se É. adaptando nas tribos que eles estão... Então, mas eles vão Andando. amadurecendo e Sim. vão fortalecendo. E outra coisa, a questão de sair do celular. Porque se você tem que treinar 2, 3 horas, você não vai ficar no celular, porque você tem que treinar. Automaticamente. Agora, tem criança que fica o dia inteiro dentro de casa sozinha, aí vai ficar por quê? Porque a gente brincava na rua, gente. Sim. A gente Na tinha rua. primos. Hoje em dia, você não pode mais brincar na rua. Você... Eles vivem presos, na verdade, Primo, os né? primos, você tem. Na Hoje em dia verdade, tem o 1, tempo que eles 2 saem filhos e todo mundo é o que tá eles estão trabalhando. treinando, é o que eles estão... Exatamente, não assim, tem. é a atividade que eles fazem. É quando Sim. eles tomam sol, é quando eles fazem É um verdade, exercício físico. quando sai de Isso casa. em qualquer esporte. O esporte, nesse ponto, eu acho que salva muito de uma depressão, de entrar numa rede social e não sair mais, porque hoje em dia tem isso, né? Tem gente Muito. que hoje em dia Passa o dia. tem reabilitação, porque a pessoa não sabe mais viver sem Eu vou, estar te, no eu vou te celular. falar que eu tenho e é um negócio que a gente tá aqui pra falar as verdades, a gente vai falar. Eu tenho um problema sério de vício de série, por exemplo. O Elton fica possuído com medo. Começa e não consegue Eu parar, não assiste consigo 10. parar. Não, né? você não tá acabar. entendendo. Eu já virei noites assistindo só mais um. Era só mais um, era só mais um. Hoje eu coloco um limite que eu tenho que parar lá. Agora eu tô fazendo uns propósitos aí, eu tô indo dormir mais cedo, assim. Eu tenho que parar tudo até 10 horas da noite, então eu vou parar. Mas eu já... E era Ia só até trabalhar meia-noite. virada. Dormia 2, 3 horas. Quando eu falo que eu já tenho problema de acordar a cada 1, 2 horas o tempo inteiro, Recorrência. é por conta de ficar só mais um, é só mais É. um, eu vou ver só mais um negocinho, eu É. só vou assistir mais um. E isso é complexo. Agora, se a gente for pensar, a gente consome errado mesmo, né? Porque tem muita coisa boa pra consumir. Tem muita Tem. coisa Né? boa. Cê- Muita. Você pega e você fala assim, pra quem tá no esporte, um monte de aplicativo aí de exercício físico que você pode fazer em casa, que você não Sim, precisa mais ir na academia, ficar 2 horas, que ele te ajuda em casa. Você tem uma comunicação melhor entre treinadores. Era pra ter, tá, gente? É para os treinadores falar Uma direito regra, assim, pra né? gente, né? Deveria. De horários, que dia que é treino? Você monta um grupo de WhatsApp? Quantos grupos Nossa, a gente não tem? Como será que faziam antes? Né? Exato. Tinha que ligar pra É, todo mundo? Gente, vai mudar, exato. imagina. Nunca parei pra Mas pensar vai nisso. mudar, Quantos imagina. grupos a gente Trabalho de tem falar, né? de treino, de time de catado, de time de salão, de time de Gente, society? gente, peguem Misericórdia. um WhatsApp de uma mãe de atleta da base. Tem
É sub-13? Sub-13, De sub-13 tem 15 tem 15 grupos de aí assim, sub-13. tem um é pra sub-13, aí tem filmagem, sub-13 de fotos. filmagem, aí tem outro de campeonato, que daí tem o sub-13, aí vai os subgrupos, assim, né? Gente, Paulista é muita campeão. coisa. Tentando deixar o lance mais organizado. organizado. Então, assim, a gente poderia começar a olhar para um outro lado e ver o que tem de bom Sim. pra gente É. consumir, para eles consumirem, o que eles podem. Tem um monte de aplicativo de línguas gratuitos que total, você total. aprende a fazer Eu e faço ler. faz uns 2 anos direto. Tem, muito legal. legal. e você aprende, É. né? Mas eles preferem, a gente prefere olhar a rede as coisas social. que não servem pra Infelizmente. nada, né? Ó, tem uma Não, eu moça- falo, eu Tenta falo assim, que- gente, se não fosse o Waze, eu acho que o dia que eu saísse de carro, eu nunca mais voltava pra casa aqui. Tava perdida. Eu tava perdida. Tava É perdida. Ó, tem uma mesmo. jovem na minha igreja, ela tá fazendo inglês, ela tá fazendo mandarim. Ela tá aprendendo a falar. Na escola do meu filho, estudam muito mandarim. Não, Tem mas muito ela não chinês. tá em curso. Ela tá no YouTube, ela tá fazendo. Porque mandarim é a língua que vai ser a próxima língua universal, então ela tá se antecipando. É uma pessoa inteligente. Pois é, ela Nossa, é. mas deve ser foda. falar Mandarim é- Mas você É sabia, muito né? da hora, o mano. mundo vai falar mandarim. É? É. Nossa, meu A filho China quer vai fazer dominar o inglês, mundo, amor. mas não imagina Vai. O inglês tá Primeiro é o difícil. Brasil que eles vão tomar. Hã? Primeiro é o Brasil. Eu não sei, mas a China vai Não, isso dominar o daí é- mundo. Não tem mais brasileiro no Brasil. Outra É coisa verdade. que é muito legal de fazer na internet, assistir a gente. É verdade! É. Assistam. Tá. A gente tá falando sobre conteúdo bom. É, e a gente tem um verdade. conteúdo bom A gente pra tá vocês, né? Pesquisando para poder falar, ter propriedades, Sim. né? E queremos Trocar ajudá-los. informações, Exatamente. falar dos erros, dos Dos acertos. É, os Dar bastidores. dicas, né? Isso Então, mesmo. assim, desse tema, dicas boas. Vamos olhar o celular das crianças, ver o que eles estão consumindo, quanto tempo eles estão consumindo. O próprio celular diz quanto tempo fica de rede social, quanto tempo É, usou, é quanto tempo... fácil de Então, assim, achar. vamos ver o que eles estão consumindo, vamos ver o que eles estão falando, como eles estão tratando os coleguinhas deles, o que eles estão vendo nos Instagrams, As conversas TikToks trancadas. da vida. Vamos tentar trocar um pouquinho e colocar dessas 2 horas que você vai consumir, uma Tentar hora você limites. vai aprender uma língua diferente, ou você vai ler ou Tem livro, ouvir tem um como podcast baixar, tentar sobre ouvir, alguma entrevista boa, interessante. alguma coisa. Olha, eu vi um estudo que Vamos 40 olhar sobre minutos isso. por dia de tela, em uma semana, acho que dá 5 horas. 40 Imagina, eu minutos nem por paro pra olhar dia. isso. Porque Não, se a você hora for que eu fazer olhar- isso, se eu olhar isso, eu fico- você vai 5 ficar maluca. horas. Você fala, meu Não, filho, mas por que que a você mamãe trabalha precisa com se isso? internar. Eu pensei em mostrar aqui pra vocês quanto tem de tela, mas eu acho que eu vou Não, ficar não, vou me não, sentindo não, melhor envergonhada, não. depois é melhor não, né? Não, mas tem muitas coisas boas pra Tem gente ver, né? Olha, Que a cabe tela, ela gente. traz... o celular, ele traz bênção e traz maldição. Depende do ponto de vista e como a pessoa vai usar. Porque isso aqui é uma desgraça. Depende de como você vai usar. Sim. Porque isso aqui você faz uma faculdade, isso aqui você fala com parentes, amigos distantes, Sim. você faz Verdade. pesquisa, você procura receita. Quantas Tem vezes vários tipos de trabalho coisa de pro escola, bem. fala assim, ô Trabalho de mãe, escola. e não sei o que, né? Eu falei assim, cadê seu Google? Vamos pesquisar aí pra mim? Ah, mãe, eu preciso pesquisar. Pesquisa, A você me minha manda, eu época, imprimo, é Carol, o máximo que eu faço. A minha Chega na época era na biblioteca, biblioteca, né? naquele Sim, mundo de sim. livros. Barça Eles nem da sabem o que é vida. biblioteca. Ah, era gostoso Nossa. demais, né? Os Era meus eu muito passo na bom. frente de uma todo dia e falo assim, Eu vi a aqui que a professora mamãe falando estudava, aqui que que eu- a mamãe É, pesquisava. Aí que pesquisava. eu tive a professora de português falando que a única coisa que ela achava ruim de não ter celular na classe que agora que eles esqueceram como usava o dicionário. Porque Nossa, tudo era Na coloca no internet, Google como é. que fala, quem que abre um dicionário hoje pra ver como que escreve Eles são alguma tão coisa? preguiçosos que, por exemplo, quando eu coloco alguma coisa no Google, eu digito. Eles mandam um áudio. É isso É. mesmo. Eles colocam um áudio lá pra YouTube falar. também. Pesquisar sobre não sei o quê. Bom, é um áudio. É. Pesquisar. Ah, bom, gente, é um eu tava áudio. estudando sobre o tema de hoje e eu não digitei, eu falei, né? Eu não É. falo, eu não é escrevo fácil. ainda. Sou meio Depende da arcaica situação, dentro. mas a preguiça predomina nas crianças. Bom, Mas assim, ó, rapidinho pra a gente encerrar. Essa janela que nós abrimos hoje sobre a tela, aliado ou vilão, não é só para as crianças e jovens, não. é para pra nós todo também. mundo. Sim, com É certeza. um todo, é para todos. Porque hoje estão todos presos a esse brinquedinho aqui. É verdade. Sim.
Então, todos nós estamos presos a ele. E temos que nos policiar e ganhar tempo e não perder o tempo com ele. Isso mesmo, É saber verdade. usar com sabedoria, E né, mais gente? pra frente, quando a gente trouxer a psicóloga aqui, a gente vai Traremos. voltar a É, que é um abordar com uma, assunto que é- uma pessoa especialista nisso. Aí eu pra vou me ela ausentar explicar. porque vai ser muita humilhação. Vai sair daqui direto. Ela vai te dar, vai ser o dia que você não vai vir, vai ser o dia eu do seu acho que eu vou rodízio, fazer né? um rodízio Rodízio. com vocês nesse dia, porque a Você pode gente vir, amiga, e pega uma receita com chega, ela. chega num ponto do coração meio falha, sabe? Vai dar uma doída, então vou deixar. vai Vou pegar. Eu já vou passar. começar perguntando pra ela se dormir com o celular Celular embaixo lá. do travesseiro faz É bem. maravilhoso, né, gente? É péssimo. Pode Não ser façam horrível. isso, pelo amor de Deus. É sempre um isso, prazer isso, estar né? com vocês. Foi muito Amo, bom, viu? gente. Mais Hoje uma foi muito vez. gostoso, né? Obrigada, Produtivo. meninas. O tema Amo foi maravilhoso vocês e como a hoje. gente sempre fala, hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá.